Você já observou que ao espirrarmos água em uma superfície plana, são formadas algumas gotículas? Esse fenômeno vem devido a uma propriedade chamada tensão superficial. A tensão superficial é um fenômeno que acontece quando a superfície de um líquido se comporta como se fosse uma camada elástica. As moléculas da superfície, elas têm uma força de ligação muito maior com as moléculas vizinhas do que com o ar acima delas. Então, forma uma força de coesão que arrasta a superfície para a menor área possível. Bom, para dar continuidade ao que a gente estava falando e também ajudar a gente a chegar onde a gente precisa, eu vou falar um pouquinho sobre os surfactantes. Os surfactantes são compostos químicos também conhecidos como agentes tensioativos. E eles têm uma capacidade muito legal de modificar a superfície dos líquidos. Eles são compostos por duas partes, a parte apolar hidrofóbica e a parte polar hidrofílica. E essas partes são as pontes que conectam a água com outras substâncias que têm a tendência de se repelir. Quando a tensão superficial é quebrada, a água ela consegue se espalhar mais facilmente. E para a gente ver isso, agora a gente vai fazer um experimento. Perceba que quando pingamos a água na moeda, as gotas de água se unem em uma única, formando algo parecido com uma bolha, formato decorrente da sua tensão superficial. Porém, quando espalhamos o surfactante, o detergente, e adicionamos a água, ela não forma a superfície esférica antes formada, uma vez que sua tensão superficial foi quebrada. Para conhecer um pouco mais dos surfactantes, trouxemos alguns de seus muitos usos. O primeiro deles são em produtos de limpeza, onde os surfactantes têm o objetivo de remover a gordura, permitindo com que a água limpe a sujeira. O segundo lugar onde ele aparece são em cosméticos, principalmente com a função de estabilizantes, dando textura a cabelos, por exemplo, em gel e cremes para cabelos. E o seu terceiro uso, eles são encontrados em alimentos, deixando o alimento com uma textura mais macia, fazendo com que os óleos não se separem, aparecendo em chocolates, pão, maionese e entre outros alimentos. Agora que nós já aprendemos sobre as tensões superficiais e os surfactantes, agora a gente vai aprender sobre a diminuição da tensão superficial usando os surfactantes. Nós sabemos que as forças intermoleculares dentro da água são muito fortes, formando uma camada de tensão superficial. Com isso, nós percebemos aqui que o surfactante representado pelo vermelho ele se interpõe entre as moléculas de água e, com isso, ele substitui uma ligação forte, que eram entre as moléculas de água, por uma ligação mais fraca, que é entre moléculas de água e as moléculas do surfactante. E, com isso, com essa substituição de uma interação forte para uma interação fraca, nós temos uma coesão mais fraca. E essa coesão é justamente o que dá a característica da tensão superficial. Então, se diminuímos a coesão, logo também nós diminuímos a tensão superficial. Voltando ao início do vídeo, a gente conseguiu ver que quando a gente espirra água em alguma superfície, a gente tem a formação de gotículas. E agora, conhecendo um pouco mais sobre as propriedades dos surfactantes, a gente vai ver o que acontece quando a gente espirra água numa superfície, só que com detergente. Que a gente não tem essa formação de gotículas por causa que a tensão superficial foi quebrada. Por fim, realizaremos um experimento para concluir tudo o que foi explicado anteriormente. Irá ser preciso um prato com um pouco de água e iremos jogar um pouco de orégano por cima. Podemos perceber que o orégano está por cima por conta da tensão superficial encontrada na água. Em seguida, iremos pegar um pouco de detergente, aplicar sobre o dedo e encostar sobre o orégano e veremos o que irá acontecer. Por que isso acontece? Acontece porque o detergente é um superfactante, o que faz com que quando ele entra em contato com uma tensão superficial, ele a quebre. Por isso que o orégano que está presente no meio, ele vai para as bordas, em busca de uma maior tensão superficial.